bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente veio aqui falar de aspectos do texto, mais precisamente sobre como vivificar, tornar vivo um personagem. Bem, nos livros comerciais, que são muito centrados no enredo, muitas vezes o personagem não é muito profundo, por quê? Porque se concentra tanto na ação que às vezes o autor deixa de pensar, por exemplo, nos desdobramentos da ação em relação à interioridade, à psique do personagem. Então fica ali um mosaico de ações, né, uma ação que acontece após a outra ação, porque o que interessa nesse caso é o enredo, é o que está acontecendo, e deixa-se de enraizar, de trabalhar as reverberações dos fatos, das cenas. Gente do céu, que loucura. Enfim, disfarça. Até me perdi agora. Então, essa cena deixa de ter uma reverberação interna no personagem. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se uma mãe e uma filha estão convivendo e você só coloca os fatos, os fatos, os fatos, e você não coloca as reações internas da filha e da mãe em relação a esses fatos, você perde um pouco de densidade psicológica dos personagens. Densidade psicológica, muitos autores acham que basta colocar o estado do personagem para já ter densidade psicológica. Então, por exemplo, uma mãe e uma filha brigam. Então ele coloca Juliana, que é a filha, Juliana estava triste. Então ele já considera ali que ele está passando um estado e, portanto, ele está desenvolvendo o clima psíquico daquela personagem. Não. Infelizmente não é tão simples assim, né? Em literatura a gente fala que existe uma diferença entre show e o tell. Tell é falar e show é mostrar. Então, falar seria colocar o estado como premissa, entregar o estado, Juliana estava triste, e construir show é mostrar isso em cena. O que isso quer dizer? Que se a sua personagem está triste, por exemplo, você não precisa utilizar a palavra tristeza. Basta que você construa uma cena em que a gente perceba, e aí você vai ter milhares de opções, né, pela reação delas aos outros personagens, pela reação dela corporal naquele cenário. Você, por exemplo, construiu que essa personagem é de um jeito, chega num dia ela tá mais amuada, e você coloca isso em cena, isso significa que você está construindo, uma interioridade psíquica para a personagem. Bem, esse é o primeiro ponto, né, que eu sempre digo, não tem problema nenhum você querer fazer um enredo eletrizante, você fazer um enredo muito interessante, um enredo que deixa as pessoas, assim, sem querer parar de ler o seu livro. Não, não é um problema. Mas e se você levasse e se você trabalhasse as outras camadas por trás da ação? De maneira que você tem que pensar o seguinte: não é apenas a ação que me interessa. O que me interessa são as reverberações dessas ações nos meus personagens. Por quê, gente? Porque vamos pensar assim em termos de uma seta, tá? De várias setas. Uma narrativa ela é composta por várias setas. Você tem uma cena com 2 personagens, você tem um cenário, você tem um tempo em que isso acontece, correto? Se você colocar todos esses elementos no papel, cenário, personagem A, personagem B, o tempo que isso está acontecendo, o que que você pode fazer? Você pode pensar o seguinte: de que maneira a personagem A reverbera na personagem B, de que maneira a personagem B reverbera na personagem A, de que maneira esse cenário vai reverberar nessas 2 personagens, de que maneira o tempo, e aí o tempo eu não estou falando só de quando aconteceu não, eu estou falando também da questão do tempo psicológico, né, como é que essas 2 personagens percebem psicologicamente essa cena. Se você começar a relacionar todos esses elementos, pensar em um em relação a outro, você vai conseguir, ter outras ferramentas, na verdade, ter outras reflexões para densificar esse momento do teu livro e, assim, interiorizar os personagens, torná-los mais profundos e vivificá-los, né. Por que que um personagem se torna vívido? Por vários motivos. E aí tem uma coisa muito maluca que difere a literatura comercial da literatura brasileira contemporânea, que é a seguinte: na literatura comercial aposta-se em poucas características em relação a um personagem. Por quê? Porque o enredo é o mais importante. Então,
Os personagens são mais superficiais? São, mas eles são vívidos também, porque essas características de premissa, elas conversam com aquele leitor, digamos assim, que quer se divertir, que quer passar um tempo. Então, para ele é muito confortável quando tudo está posto a respeito do personagem. Se a gente pega 50 Tons de Cinza, por exemplo, a gente tem lá que o personagem principal é um cara bem-sucedido, é um cara bonito, é um cara que tem uma mania de controle em relação àquela mulher. Então o leitor, ele está numa posição confortável, porque ele entende muito facilmente as premissas em relação àquele daquele personagem, desculpa, e ele pode relaxar. É um personagem muito profundo? Não é, mas é um personagem vívido? É. Por quê? Porque o autor soube elencar características em consonância com aquilo que o leitor espera, fez um super enredo e tudo bem. É vívido no sentido de ficar no tempo? Não, não. Por que não? Porque não existe subcamada ali. É literal. O que interessa é o que aconteceu, são as ações, e as ações elas se encerram em si mesmas, não existe subcamada em ação de livro comercial, né, é muito raro. Eh, Viver para sempre, quando um personagem vive para sempre, quando ele é tão complexo, quando você vai elaborando essas camadas que têm a ver com essas setas que eu falei em relação a tudo que está em volta dele na narrativa, que cada vez que o leitor lê aquele livro, ele vai estar em contato com facetas novas do personagem, dependendo da fase em que ele lê aquele livro. Então o desenvolvimento em camada para você ter um personagem que, além de vívido, viva para sempre, além de vívido, ele se segure no tempo, tem a ver com isso, tem a ver com a quantidade realmente de camadas que você vai colocar ali. Eu sempre dou a seguinte dica: fez uma cena emblemática para o seu personagem, uma cena super importante, pode ser uma memória com o pai, enfim, o que for importante para sua narrativa. Volte nessa cena, tá, depois de um tempo. As cenas emblemáticas é interessante você dar uns dias de descanso para poder a mente também descansar e não só descansar, na verdade a sua mente continua trabalhando quando você não escreve, né, mas descansar o olhar daquilo ali, depois você vai voltar e vai analisar se aquilo que acontece na cena reverbera no seu personagem psiquicamente enquanto aquela cena acontece, ou se você só vai colocar aquela situação e fazer as reverberações depois. Você tem que pensar o seguinte: o conjunto de cenas do seu livro, o conjunto de situações da sua narrativa, elas vão reverberando continuamente no seu personagem até que seu livro acabe. Por quê? Porque esse personagem, ele não é compartimentalizado, assim como a gente, né, nós seres humanos, a gente vai carregando a infância ao longo da vida, a gente carrega a adolescência ao longo da vida, o seu personagem também vai carregar os fatos que aconteceram com ele desde pequeno. Tira e queda, tira e queda. Se você pensar de que forma? É como se tivessem tempos cruzados na narrativa, né, a gente carrega a infância, então existe a infância dentro da adolescência, existe a infância e adolescência dentro da vida adulta, então se você alinhavar e pensar nessas reverberações, é possível que a sua construção de personagem fique bem melhor. Bem gente, é isso, o próximo vídeo vai ser na quinta-feira sobre carreira de escritor, eu espero vocês, beijos.